Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Diz o seguinte: que Jesus tornou a sair para a beira-mar, e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Aconteceu que, estando à mesa em casa de Levi, muitos publicanos e pecadores também estavam com Jesus e os seus discípulos, pois eram muitos os que o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer com os pecadores e os publicanos, diziam aos discípulos dele: ele come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja como vocês podem observar, são poucos versículos, do 13 ao 17, são apenas 5 versículos, mas que contém praticamente 2 histórias. Um episódio que se passa à beira do mar, que é do mar, na verdade, do lago de Tiberíades. A Bíblia chama a beira-mar aqui, mas algumas pessoas chamavam aquele lago de Mar da Galileia, mas não se trata de um mar no sentido como nós conhecemos hoje, não, viu? Assim, uma região litorânea, nem mesmo o mar Mediterrâneo, que era um mar conhecido naquela região na Antiguidade. Na Antiguidade não se conhecia muito bem os oceanos, conhecia-se o mar Mediterrâneo e alguns desses lagos. Aqui nós estamos falando do chamado Lago de Tiberíades, que ele chama o mar porque era um lago relativamente grande, Então Jesus saiu, aqui o Evangelho diz, ele tornou a sair para a beira-mar. Saiu da casa de Pedro, porque ele está em Cafarnaum, saiu da casa de Pedro, onde tinha acontecido aqueles episódios de cura, etc. e tal, e foi para a beira-mar. Cuidado com algumas interpretações, Outro dia eu vi uma pessoa pregando mesmo, assim, eu acho que aquilo não era brincadeira, não, era sério mesmo, Tentando demonstrar pela Bíblia que Jesus tinha uma casa na praia, O pessoal acho que esse pessoal que quer comprovar, que o sinal da bênção de Deus é a riqueza, Essa coisa meio da prosperidade, do sucesso financeiro como um resultado da ação divina, Só que o cara exagerou um pouquinho, Ele foi até dizer que Jesus, usando essa passagem, dizendo que Jesus tinha uma casa na praia, É claro que ele saiu ali, não se sabe exatamente o que ele foi fazer, não se sabe se foi passear, se foi esparecer a cabeça, ou realmente se foi com a intenção de evangelizar, mas o fato é que muita gente foi atrás, como era de se esperar, porque naquela circunstância, vocês que vêm acompanhando comigo a leitura do Evangelho de Marcos, têm visto que sempre que Jesus estava por ali em Cafarnaum, justamente pelo fato dele fazer muitos milagres, a multidão corria para ele, Mas ele sempre com a preocupação de ensinar. Vocês notem que o Evangelho de São Marcos ressalta sempre essa preocupação de Jesus. Ele não só curava, não só aconselhava, não só respondia aos apelos das pessoas que vinham a ele solicitar a libertação dos demônios, mas ele tinha essa preocupação também de ensinar sobre o reino de Deus, sobre a palavra do Pai, E além disso, o que é uma coisa curiosíssima para a gente perceber, que é importante a gente perceber para entender melhor o texto, além disso, Jesus está atento a muitas coisas. Veja, ele está aqui com a multidão atrás dele. Certamente essa multidão está mais em procura das curas e dos milagres, mas ele atende em certa medida esse apelo da multidão,
mas também está preocupado em ensinar a multidão e está aqui, ligado em outras coisas. Foi por isso que ele, ao passar, viu Levi. Viu? Levi, aqui na Bíblia, é o mesmo Mateus. O mesmo Mateus que é o autor do Evangelho de São Mateus. Viu? É porque ele é chamado aqui de Levi. Era muito frequente naquela época as pessoas terem dois nomes. Na verdade, não era só naquela época, né? Ainda hoje a gente também tem muitas pessoas que são chamadas por este ou por aquele nome, né? Aqui ele viu o Levi, né, que estava sentado na coletoria. É importante que a gente saiba também aqui o que é a coletoria, porque a ideia de coletoria da gente ainda é coletoria estadual, por exemplo. A gente imagina talvez um prédio, né, um lugar onde tem computadores, essas coisas. Claro que também seria exagero você imaginar isso, eu sei que não é isso. Mas a coletoria aqui é uma coisa muito simples. Você veja que está à beira-mar, né? Estando à beira-mar, isso devia ser provavelmente uma mesa, né? com a cadeira ali, com alguns instrumentos de registros, né? Onde se fazia a coleta dos impostos para o Império Romano. Porque o povo de Jesus, o povo palestino, o povo judeu, naquela época era dominado pelo Império Romano. Você já escutou falar de Pilatos? Pilatos era um governador, né, colocado, nomeado pelo imperador romano, que governava aquela região em nome de Roma, né? Herodes, em outro momento, né, também é colocado, apesar de ser judeu, mas é colocado pelo Império Romano. Então, o Império, o Império Romano, dominando aquela região da Palestina, permite que o país, né, permaneça com suas atividades, entretanto, cobra-lhe impostos. E, às vezes, os funcionários do Império Romano eram judeus. E por isso eles eram odiados, eram tidos como pecadores públicos, né? Daí a expressão publicano, né? Eles eram tidos como pecadores públicos, porque os judeus tinham muita raiva, não só porque eles cobravam impostos em nome do Império Romano, mas também porque muitos deles, não devia ser todos, né? Mas muitos deles se enriqueciam ilicitamente, ou seja, cobrava além do que era necessário, não é? E ficava com uma parte desse recurso. A gente tem um exemplo no Evangelho que é de Zaqueu. No Evangelho de São Lucas, lá meados do Evangelho de São Lucas, nós vamos encontrar a história de Zaqueu, que era um publicano, né? E que ele reconhece publicamente lá diante de Jesus que ele roubou, né? Que por isso iria restituir depois da conversão. Então vamos pensar, a coletoria é uma coisa simples aqui, né? Um lugar onde está se recebendo os impostos. Jesus então vai passando e, atento a tudo, né? Ele observa Levi, né? Que é uma particularidade assim de Jesus no seu ministério. Ele não vê as pessoas somente no todo, na multidão. Tem algumas pessoas em quem ele põe os olhos, né? Ele põe os olhos e põe o coração e ele chama, né? Ele está interessado nesta pessoa. Você veja que Levi, ele estava sentado cumprindo com o seu trabalho, né? Ele não era um dos que estavam atrás de Jesus, por assim dizer. É muito importante a gente perceber essa diferença, né? Enquanto tinha muita gente atrás de Jesus, ele estava de olho em Levi, que estava sentado lá no seu trabalho, normalmente, né, na sua coletoria, digamos assim, seguindo a sua vida, né? Que já tem um ensinamento muito grande para nós. Deus, ele chama as pessoas que estão fazendo algo, né? Não só chama gente à toa, não, né? E aí, quando, na sequência do texto, Jesus foi para a casa de Levi. A gente não sabe se foi imediatamente. Tudo indica pela leitura do texto que não. Foi numa outra ocasião, como se numa outra ocasião Jesus se encontrasse na casa de Levi tomando uma refeição. Mas se foi na mesma hora, foi uma loucura, né? Porque você imagina, o Evangelho diz claramente que
Jesus com os seus discípulos, andava com os seus discípulos, e eram muitos os discípulos, né? Além disso, ainda aparece mais publicanos e pecadores. Você imagina essa turma todinha chegando na casa de Levi, né? A coitada da esposa de Levi ia dizer: você está doido, vai trazer esse povo todinho aqui para comer essa hora, né? Mas tudo indica que não foi assim, não. Foi um outro momento, né? Numa outra circunstância, talvez um convite posterior, né? Que Levi tenha feito para para Jesus com seus discípulos e também para outros colegas de trabalho, né, que são considerados publicanos e pecadores. E lá estão de novo os escribas dos fariseus. Os fariseus eram um partido religioso político, né, muito rigorista com relação ao cumprimento da lei, que na sua grande maioria fazia oposição a Jesus, né? E tinha os seus escribas. Escribas eram aquelas pessoas que liam, escreviam e interpretavam a lei, né? Então, por isso são escribas, vem de escrever, né? Eles eram aquelas pessoas que copiavam a lei. Naquela época as coisas eram feitas mediante cópia, né? Copiavam a lei e interpretavam a lei, também eram encarregados de explicar a lei. Lá estão eles atrás de Jesus, né? Vendo o que Jesus está fazendo, implicando com Jesus, e agora eles fazem uma confusão por causa do fato de Jesus estar comendo com aquelas pessoas, os publicanos, os pecadores, que era, no entender deles, a mesma coisa, né? Estavam ali na casa de Levi. E essa ressalva, essa crítica, ela, dentro do contexto da época, até se explica, porque para um judeu comer com alguém não era simplesmente não era um ato pontual, uma coisa assim, para o judeu daquela época, né? Não era uma coisa simples, banal, corriqueira, qualquer, né? Como hoje, de repente, hoje você sai, você vai no restaurante, você come em qualquer lugar, se alguém convida você para comer, etc. Não significa necessariamente que você seja amigo do camarada. Mas naquela época, sim, eles entendiam quando se comia com alguém ou quando se convidava alguém para comer, para sentar-se à mesa, isso significava que a pessoa queria ter parte com você, ou seja, queria compactuar com você, queria entrar na tua intimidade. A mesa era a coisa mais íntima, né, da pessoa. Queria compartilhar coisas, né, compartilhar valores, pensamentos, né. Por isso que para o escriba, né, que estava ali criticando, já com vontade de criticar Jesus, né, eles se espantam, né? Mas como é que pode, né? Seu mestre come com os publicanos, quer dizer, seu mestre está compactuando com os pecadores, está unido aos pecadores, isso não é coisa de Deus, né? Hoje em dia a gente ainda escuta também muita coisa assim, né? Cada pessoa que quer dizer o que é de Deus, o que não é de Deus, né? Tem umas coisas assim ainda hoje no mundo, né? Mas naquela época se explicava por causa disso, né? Eles falam sempre com os discípulos, né? Você veja que gente que gosta de criticar demais também, eles têm um quê de medroso e de covarde. Em geral tem, né? Porque eles não vão diretamente a Jesus, eles não interpelam diretamente Jesus. Aí fica fazendo fofoca, né? Com os discípulos, chama os discípulos, sabe que os discípulos são mais fracos na fé, talvez estejam com uma certa dúvida. Os escribas ficam tentando semear a dúvida na cabeça dos discípulos, né? Mostrando para os discípulos, tentando mostrar para os discípulos que o mestre que eles seguem não é verdadeiro, né? Tem essas coisas, ainda hoje tem muitas essas coisas. E aí, mas geralmente Jesus intervém nesses casos, né? Jesus está muito ligado, veja, mais um ato de que Jesus está ligado, né? Ele lida com muitas coisas, Nosso Senhor, né? Estava lá na beira-mar, né? Lá percebeu Levi, depois na casa de Levi está com um monte de gente, mas está ligado no que as pessoas estão dizendo, o que elas estão querendo saber e nos riscos também que os seus discípulos estão correndo de serem envenenados por uma pregação que não é a pregação dele, não é?
Aí Jesus, ouvindo isso, quando Jesus consegue perceber essas coisas que os escribas estão dizendo, aí Jesus esclarece com uma sentença, ao mesmo tempo simples e espetacular, né? E aqui entra uma das coisas mais interessantes do Evangelho, que é a sabedoria de Nosso Senhor, de como ele se insere nessas discussões, nessas questões, sempre com palavras sábias inspiradas pelo Espírito Santo, porque ele diz: não são os que têm saúde que precisam de médico. Ora, isso parece tão lógico, né? Parece tão lógico. A pessoa vai no médico porque está doente, né? A pessoa, se não estiver doente, não tem para que ir no médico. Ninguém vai no médico, chegar lá: doutor, eu vim aqui porque... o que você está sentindo? Não, nada não, estou bonzinho, minha saúde está ótima. Não é assim. Então, Jesus faz uma colocação absolutamente lógica, né? Com a intenção clara de desqualificar o argumento que está na cabeça da pessoa, né? Até para dizer que aquele princípio que se tem, mesmo, né, que se pense da maneira como eu falei, pense que é compartilhar de ideais, de valores, de entrar na intimidade e tal. Sim, é como se Jesus estivesse dizendo: ora, se eu sou o Salvador, eu tenho que procurar, são essas pessoas mesmo, eu tenho que entrar na intimidade delas, eu tenho que conversar com elas, eu tenho que entrar na vida delas, e eu devo convidá-las a compactuar comigo, que aqui entra uma coisa belíssima, né? Embora fosse Jesus que estivesse à mesa da casa de Levi, na verdade, no fundo, era Levi que estava à mesa do reino de Deus, porque Jesus era a salvação. E ele estava ali, ele entrou na casa de Levi e ele compactuou, ele quis que Levi compactuasse da sua misericórdia, do seu amor, da sua salvação, do reino de Deus, né? Então, na verdade, quando a gente convida Jesus para entrar na nossa casa, no fim das contas, somos nós que somos os convidados, porque somos nós que estamos à mesa. Na verdade, é o próprio Senhor que serve. Mateus pode ter servido aqui, sei lá, um peixe, uma comida qualquer, mas Jesus serviu muito mais. Ele serviu a salvação, ele serviu o remédio da misericórdia, né? Ele serviu o chamado, porque ele diz: eu não vim chamar justos, mas pecadores. E esta sentença que nosso Senhor diz, provocado pelo discurso dos escribas, dos fariseus, pode ser hoje, meus irmãos, o nosso principal rema, né? Porque também nós podemos convidar Jesus para entrar na nossa casa e fazer essa experiência de, no fundo, sermos nós os convidados. Nós estamos à mesa do Senhor e Ele nos servindo com a sua misericórdia, com o seu amor e com toda a benevolência, porque nós não merecemos isso. Nós não merecemos que Ele entre na nossa casa, nós não merecemos que Ele nos sirva, né? Que Ele nos introduza na sua intimidade, na sua bondade, mas Ele quis assim, Como Ele colocou os olhos em Levi naquele dia que estava parado, né? Trabalhando normal, não querendo de princípio segui-lo, né? Jesus também põe os olhos em cada um de nós nesse dia para nos fazer compartilhar da sua mesa, tá certo? Então, com essas informações, essas informações ajudam a gente a entender melhor o texto. Por isso nós vamos ler de novo, e aqui eu quero que você faça a leitura silenciosamente, contemplando, de posse dessas informações que eu trouxe para vocês, não é? Mas ao mesmo tempo querendo que no seu coração, salte o rema que Deus tem para você. Eu chamei a atenção desse último versículo, mas pode ser que Deus também queira, o Espírito Santo queira colocar no seu coração, né, fazer saltar no seu coração outra
palavra, né? Outra palavra que está escrita aqui. Né? Versículo, Marcos capítulo 2, versículos de 13 a 17. Vamos ler pacientemente de posse dessas informações que eu coloquei, que eu trouxe para vocês, né? E tornou a sair para a beira-mar, lembrando que é o lago de Tiberíades. E toda a multidão ia até ele. Toda a multidão é maneira de falar, muita gente, né? E ele os ensinava. Lembrando que Jesus não está preocupado somente com responder os apelos e as orações das pessoas, mas também comunicar o reino. Ao passar, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria. Veja, Jesus atento a outras pessoas, sempre atento. A coletoria, ele está no trabalho, não devemos entender coletoria como se entende hoje. E disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Aconteceu que, estando à mesa, em casa de Levi, muitos publicanos, lembro que é um publicano, né? E pecadores, que aqui associa, porque para o povo da época, para os judeus, sobretudo os escribas e fariseus, era como se fosse a mesma coisa. Muitos publicanos e pecadores também estavam com Jesus e os seus discípulos, pois eram muitos os que o seguiam. Os escribas e os fariseus, vendo-o comer com os pecadores e os publicanos, diziam aos discípulos dele, ele come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Um instante de silêncio. Você pode passar de novo assim, uma leitura silenciosa, né, da Sagrada Escritura, vendo aí qual é o versículo que lhe chama a atenção, né, que lhe salta. Quem ora no Espírito, né, pode até, ao mesmo tempo em que lê, em que vai lendo silenciosamente, pode ir também sussurrando palavras em línguas no Espírito, para que o Espírito Santo também venha em auxílio à nossa fraqueza e a gente possa entender melhor, mergulhar melhor, escutar o que vem de Deus. Né? Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Senhor Jesus, bendito seja o teu nome, porque viestes para aqueles que precisam, como nós que estamos aqui neste momento, nesta noite. Nós realmente precisamos muito da tua graça. Mesmo que já tenhamos um tempo de caminhada, tempo, Senhor, em que estamos participando da igreja, mesmo assim, Senhor, nós precisamos, nós somos pobres, nós somos fracos, nós somos doentes espiritualmente, psiquicamente, fisicamente, Senhor. Mais do que tudo, nós somos doentes também por causa do pecado que às vezes age em nós, dos pecados que nós cometemos. Bendito seja, Senhor, porque Tu não tens nenhum escrúpulo em se aproximar de nós que somos pecadores. Muito ao contrário, viestes para nós, queres a nós, buscas a nós. E nós estamos aqui nesta noite, motivados pela Tua palavra, ouvindo mais uma vez esta recordação que o Espírito Santo nos faz de que Tu viestes para nós. Nós queremos Te apresentar as nossas doenças físicas, espirituais, psíquicas. Nós queremos também, Senhor, Te apresentar a nossa condição de pecador, de pecadores, e nos dispor neste momento a que entres na nossa casa, Senhor, e
Dê-nos esta graça, esta alegria de compartilhar da tua mesa, da tua presença, do teu amor benevolente, da tua misericórdia. Shri alabari andari kandri alabari shri alabari andanari ala shri ari eri alabari andanari ala. Com o rema que saltou ao seu coração, eu convido você a rezar, porque nós respondemos a palavra assim, né? Aquilo que vem ao seu coração, você vai respondendo, né? Eu sinto essa palavra mesmo que saltou agora, né? Saltou enquanto eu lia, né? Claro que eu já li o texto antes para trazer aqui para vocês, mas enquanto eu li aqui agora, né? Me saltou fortemente. Não são os que têm saúde que precisam de médico, né? E nós é que somos esses doentes aqui. Estamos aqui hoje. Sobretudo você que hoje sente o peso do cansaço do dia, né? Dos acontecimentos, aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, dificuldades na família, aqueles que estão com doenças físicas também, que precisam neste momento, nesta noite, dessa presença de nosso Senhor na sua vida. Abre o teu coração, tua casa, a tua vida e responde ao Senhor, pede ao Senhor. Jesus, bendito seja o teu nome, porque tu és aquele que vem em auxílio à nossa fraqueza. Não te importas em sermos pecadores, mas estás disposto a nos curar, a nos retirar do pecado, a nos tirar das trevas e da morte. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que isto é a tua identidade. Tu queres se relacionar conosco, queres vir à nossa mesa, à nossa casa. Senhor, bendito sejas, bendito sejas. O Senhor recebe agora todos os doentes, recebe os doentes, aqueles que estão nos acompanhando nesse momento e que estão necessitados de cura, de libertação, de transformação. Não para o seu bel prazer, Senhor, somente, mas também para que possa comprovar a tua misericórdia. Nós os pedimos, como Cícero está pedindo agora, essa disposição de Levi, de deixar a vida de pecado e segui-lo prontamente. Sim, Senhor. Esse versículo saltou ao coração dela. Ele se levantou e o seguiu, na medida em que tu o chamaste, na mesma hora, Senhor. Quantas pessoas ainda escravas do pecado, às vezes, que até têm desejo de se libertar, mas são tíbios. Que a tua voz ressoe fortemente no coração de cada uma dessas pessoas, Senhor. Tanta gente que você conhece, que eu também conheço, que às vezes até manifesta o desejo de abandonar o pecado, mas depois diz que não consegue, que não pode, ou que foi afetado por alguma coisa. Que Jesus vem agora com sua voz forte, segue-me, 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 segue-me. Dá-nos, Jesus, dá-nos toda a força para poder se levantar imediatamente, Senhor. Bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome, porque como destaca Josiana, tu nos elege, nos chama, apesar de todas as nossas enfermidades. E ao longo do caminho nós vamos sendo curados, nós vamos sendo transformados. Atende, Senhor, ao clamor de Aliã e de tantos outros que pedem cura-nos, Senhor, da doença do pecado. Lembra essa canção, um refrão somente, mas que pode ser uma palavra que faz uma música que faz um eco a esta palavra que nós acabamos de ler e que Jesus disse para cada um de nós.
Cheguei agora, estou à porta e peço entrada. Vim pra ficar na tua casa, estou aqui. Sentar-me à mesa, partilhar a nossa vida. Na intimidade, revelar meu coração. Por muito tempo esperei por esse dia. Vem pros meus braços nesse abraço de perdão. Não me importa se tu tens as mãos vazias. Eu sou Jesus e quero estar junto de ti. Obrigado, Senhor, por fazer compartilhar da tua mesa conosco. Que desta leitura orante de hoje fiquem as graças e os ensinamentos. Assim como tu tinhas essa dupla preocupação de ouvir a oração daqueles que te seguiam e ao mesmo tempo comunicar o reino, ensinar o reino. Livra-nos de ser implicantes com os outros, como esses escribas. Livra-nos de ter a cabeça infiltrada por dúvidas provocadas por aqueles que não creem em ti. Faz-nos fixar o nosso olhar somente em vós e compartilhar desta mesa, essa mesa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Diz essa palavra para cada um de nós nesse momento. Você pode até cantar comigo se você souber a música. Cheguei agora, estou à porta e peço entrada. Vim pra ficar na tua casa, estou aqui. Sentar-me à mesa, partilhar a nossa vida. Na intimidade, revelar meu coração. Por muito tempo esperei por esse dia. Vem pros meus braços nesse abraço de perdão. Não me importa se tu tens as mãos vazias. Eu sou Jesus e quero estar junto de ti. Mas sentindo Jesus responder a sua oração. E ele responde dessa maneira, derramando graças de cura e libertação, mas também infundindo no seu coração ensinamentos importantíssimos, que ele o faz sentado à mesa com você, sentado à mesa junto de você, junto de ti. Graças, Senhor. Cheguei agora, estou à porta e peço entrada. Vim pra ficar na tua casa, estou aqui. Sentar-me à mesa, partilhar a nossa vida. Na intimidade, revelar meu coração. Por muito tempo esperei por esse dia. Vem pros meus braços nesse abraço de perdão. Não me importa se tu tens as mãos vazias. Escute o Senhor, escute a sua presença, a sua força.
sua intimidade. Eu sou Jesus, a sua vontade, quero estar junto de ti. Um pouco de silêncio, mais uma vez, agora como uma contemplação da palavra, deixando que ela faça na sua vida. Notem que quando nós rezamos com a palavra de Deus, nós ficamos com aquela sensação interior de que Ele está conosco, que Ele está junto de nós, que Ele não nos abandona, de que Ele, no caso hoje, nos introduz na sua intimidade, mesmo nós sendo tão enfermos, enfermidades de diversas naturezas. E também por sermos pecadores, sendo pecadores. Se puder, feche seus olhos um pouco e, por assim dizer, curta essa presença, esse sentar-se à mesa com o Senhor. Senhor que não faz distinção de pessoas, como disse o Lindeto, mas que se preocupa com os mais necessitados. Sinta como é bom, como está dizendo aqui Heralberto, como é bom este momento realmente na tua presença. Nós também agradecemos como Jane a Jesus por nos convidar para fazer parte desse banquete, mesmo nós sendo pecadores. Durante essa contemplação que você faz agora, eu sinto o Senhor alimentando a sua alma. Pode prestar atenção, pode sentir que o Senhor está alimentando a sua alma, está te fortificando. Você amanhã tem grandes desafios para cumprir. Não tenha medo. Não tenha medo. É Deus mesmo que te fortifica, te fortalece, com um alimento que não perece, um alimento que dura até a vida eterna. Obrigado, Senhor, por entrar na nossa casa, no nosso coração. Passe também agora pelos hospitais, pelas casas onde as pessoas estão doentes, não só para curá-las, mas também para atraí-las ao teu seguimento. E que este silêncio da nossa alma, do nosso coração, de tudo que nós somos, seja um silêncio de reverência a esta tua presença que nos alimenta. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Pronto. Mais uma vez, como sempre repito, simples assim, né? Durante a semana você vai poder pegar outros textos da Sagrada Escritura, fazer a mesma coisa, né? Entender melhor o texto pela leitura das notas de rodapé ou por alguma outra leitura, alguma outra explicação, depois retirar um rema para a sua vida e, na sequência, né, fazer a sua oração, deixar que Deus Ele te introduza nessa realidade do reino, não somente respondendo a sua oração, curando e libertando, mas também ensinando a palavra de nosso Senhor, como Ele fez hoje. Nós vamos sair daqui realmente muito alimentados, né? Então, um grande abraço para todos vocês. Está aqui, se alguém quiser ainda colocar alguma partilha deste momento, aqui pode colocar. Eu estou aqui de olho no chat, né? Muitas pessoas aqui se manifestando. Socorro Fortunato está dizendo, fica conosco, Senhor. Obrigada por nos ver, por nos chamar a sentar-se à sua mesa, né? Mesmo em meio a tantas inquietações, questionamentos, o Senhor aproveita para nos ensinar, de fato, né? Jesus está ligado, né? Ligado em muitas coisas e ligado também em você, né?
como aqui Carla colocou, me chama a ser livre. Sim, o Senhor está te chamando a ser livre, verdade. Então, abrace esse chamado neste momento, né? Alian, obrigado, Senhor, por esse momento juntos, nos alimentando espiritualmente. Algumas pessoas agradecendo a mim aqui, não precisa agradecer a mim, agradeça a palavra de Deus, né? Sildilene, obrigado, Senhor, por cuidar de mim e nos ensinar, Muito obrigado, Senhor. Realmente, Senhor, é um ótimo pedagogo, né? Um ótimo professor. Andréa Moraes está dizendo que esse momento é simples, mas profundo. É realmente muito simples e muito profundo. Como vocês podem ver, né, Deus não é tão complicado como muitas vezes a gente mesmo complica, né? Ele é misterioso, é mistério, sim, de difícil compreensão no sentido de que nós não alcançamos a sua grandeza. Mas ele vem a nós, né? Ele se rebaixa a nós, ele se esvazia a nós. É ele que nos alcança, não somos nós que alcançamos Deus. É Deus que nos alcança na sua infinita misericórdia, né? Então, mais uma vez, muito grato pela presença de cada um de vocês aqui comigo. E não esqueçam, não é? Na próxima sexta-feira, a gente está aqui junto, continuando o Evangelho de São Marcos. Na próxima semana, vamos pegar do versículo 18 até o versículo 22. Por hoje, fiquemos com esta palavra rema. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Boa noite, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tua palavra, o meu pranto